Gente, vamos estar continuando hoje aí com mais uma parte, quarta parte, né, do oleiro e o barro. Queria agradecer aí a vocês e ao pessoal que está aqui ajudando a gente a filmar, transmitir. Queria incentivar você a estar semeando essa palavra aí pela internet. A gente compartilha cada coisa na internet, né? Às vezes a gente nem sabe se aquilo dali é uma verdade, a gente compartilha. Caraca, achei interessante isso aqui, eu vou compartilhar. E a gente tem que ter esse mesmo entusiasmo para semear a palavra de Deus. Eu tenho certeza que tem uma pessoa em algum lugar desse campo, desse planeta, que precisa ouvir essa palavra. E agora, como eu falei semana passada, a gente está sem fronteira, né? A gente não está limitado a só essas quatro paredes. Agora a gente está literalmente indo para o planeta. É só você clicar, não importa onde você esteja, no lugar que você estiver, no país que você estiver, você clicou, colocou lá, canal Igreja Cristã Zoe, você vai estar assistindo essas mensagens, amém? Então eu queria te incentivar a semear isso aí. Tá legal? Então vamos estar orando para a gente estar iniciando. Eu queria orar por você, onde você estiver agora, eu queria que você parasse um momento para a gente estar orando em relação a essa palavra de hoje, amém? Para que ela venha fluir dentro do teu espírito. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós desejamos, Pai, que aonde a nossa voz estiver alcançando agora, Senhor, pode ser, não sei, Pai, dentro dos seus lares, dentro de um leito de hospital, não sei aonde essa voz estiver alcançando neste momento. Que o Senhor vá de encontro a um coração, Pai, que está nesse local. Um coração que está rendido, um coração que está entregue ao Senhor, Pai. Pai, vai e faça morada, Senhor. Vai e faça uma transformação radical na vida dessa pessoa, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra possa fluir e trazer o resultado para que ela foi lançada, Senhor, na vida dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, semana passada a gente estava falando sobre, né, os aspectos e as características do barro. A gente deu continuidade, a gente tinha começado na ministração número 2, a gente tinha começado a falar isso, e a gente deu continuidade semana passada na 3. Só vou estar passando para a gente ganhar tempo e a gente avançar para o que a gente vai falar hoje, amém? Então a gente estava falando semana passada que o barro não é um objeto de desejo, né? Não tem uma disputa pelo barro, né? A gente estava falando sobre isso. Só vou falar os três aspectos para a gente poder ganhar tempo. O segundo aspecto foi que também o barro é frágil e só pode ser moldado enquanto ele está mole, enquanto ele está ainda sendo flexível, né? E o terceiro aspecto é que o barro ele não tem vontade própria, ele não consegue se mover sozinho lá do barreiro onde ele estava. Precisava de um acontecimento para poder o barro sair da onde ele estava e ir até a casa do oleiro, né? A gente viu que existem duas formas do barro se mover, que é a forma natural e a forma sobrenatural. A forma natural precisa de um acontecimento, uma tempestade, uma chuva, para que aconteça um deslizamento, né? E para que o barro saia do local onde ele estava. Ou então da forma sobrenatural, que é quando alguém vai lá, o oleiro vai lá pegar o barro para poder fazer dele um propósito, para poder fazer dele algo da sua utilidade, né? Que é o oleiro chamado Jeová, amém? Então a gente viu isso semana passada, e a gente viu que quando ele pega o barro e ele transforma o barro, ele tem um propósito com esse barro, e é um propósito dele, ao qual a gente precisa se encaixar para que a gente possa fluir com ele, amém? E hoje a gente vai estar entrando, falando na segunda etapa, né? A gente falou da primeira etapa, que é sobre o quê? Que é a escolha e a extração do barro, lá atrás, é na segunda parte, e hoje a gente vai falar da segunda etapa, que é a preparação do barro. O que o barro passa para poder ele até chegar a ser moldado em vaso, amém? Então nessa etapa, o barro passa por vários processos, até estar pronto para ser moldado em um vaso. Presta atenção nisso. Não se pode moldar um vaso com barro da forma bruta. Que lembra, eu não sei se todos estão acompanhando ali certinho, que eu falei acerca de que o barro, quando ele vem lá do barreiro onde ele estava, vem muitas coisas junto com ele, né? Vem pedras, vem raízes, vem coisas que depositaram em cima desse barro, né? Que foi falado também que o barro, geralmente o barro está em um lugar onde geralmente as pessoas depositam coisa, como se fosse um terreno baldio, um barranco, coisas desse tipo, e o barro é extraído de lá, só que vem algumas coisas com esse barro, que precisam ser retiradas
para que esse barro pudesse ser formado em vaso. Senão essas coisas atrapalhariam a modelagem do vaso. Amém? Então a gente vai falando isso. Ou seja, não tem como moldar o vaso dessa forma. O barro ele só se torna um barro apropriado para poder fazer vaso quando é retirado essas tais coisas. Né? Que a gente falou disso semana passada. Ele está cheio de sujeira que não pertence ao barro. O barro ele vem com coisas que não pertencem a ele, mas está nele. Amém, gente? Da mesma forma foi isso que aconteceu com nós. Nós quando chegamos aqui à casa do oleiro, que é o nosso pai, nós chegamos com bastante coisa. Nós chegamos com muitas coisas que não nos pertencem, mas nós viemos carregando essas coisas, que essas coisas precisam ser o quê? Precisam ser retiradas de nós para que a gente pudesse cumprir esse propósito que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Para chegarmos ao propósito, presta atenção nessa frase, eu queria até que você anotasse isso. Para chegarmos ao propósito que Deus quer, não podemos desprezar os processos que vamos passar. Que para nós chegarmos nesse propósito que o Senhor nos chamou para fazer, precisamos passar por alguns processos. E é exatamente o que o barro passa para ele chegar a vaso. É exatamente isso. E dessa analogia que nós estamos fazendo, não é diferente conosco. A gente não pode desprezar os processos que precisamos passar para poder a gente chegar até o propósito final. Que o do barro é ser vaso, e o nosso é o propósito que o Senhor nos chamou como vaso. O Senhor tem um propósito específico para cada um de nós, amém? Então, o primeiro processo que o barro passa, dentro dessa segunda etapa de preparação para ser moldado a vaso, o primeiro processo é peneirar o barro. Como o barro vem com muita coisa, ele precisa ser o quê? Retirado, ele precisa ser o quê? Peneirado, para que essas coisas comecem a vir à tona. E quando ele é passado na peneira, as coisas que não faz parte do barro começam a aparecer nessa peneira. Olha que coisa interessante. Nesse processo, o barro passa pela peneira do oleiro. E tudo que for sujeira, né, que a gente falou da outra vez, como lodo, raiz, de vegetação, pedras, entulhas e lixos, ficam na peneira. Quando começa a sacudir o barro ali, o que não faz parte do barro começa a ficar ali na peneira. E é lançado o quê? É jogado fora. Então preste atenção nisso. Nós também, quando chegamos à casa do oleiro, que é o nosso pai, precisamos passar pela peneira da verdade. Gente, presta atenção nisso. Quando nós entramos aqui, a primeira coisa que faz é a gente ser confrontado com a verdade. A gente chega aqui cheio de coisas, cheio de pensamentos errados, pensamentos negativos, coisas que tentaram implantar em nós, crenças erradas que tentaram implantar em nós, e só que quando a gente chega aqui à casa do oleiro, a gente é impactado com a verdade, a gente é confrontado com a verdade, que essa verdade começa o quê? Tirar tudo aquilo que não está em linha com a verdade da nossa vida. Amém? Presta atenção nisso. Tudo que não estiver em linha com a verdade fica nesta peneira. Olha que coisa interessante. Então, quanto mais eu me exponho à verdade, presta atenção nisso, quanto mais eu estou exposto à verdade, quanto mais eu me relaciono com a verdade, mais essas coisas que não faz parte da minha vida vai saindo da minha vida. Da mesma forma quando o barro é peneirado lá na olaria do oleiro chamado Jeová. Amém? Olha isso daqui. O segundo processo que o barro passa depois da peneira é amassar o barro. Olha que coisa interessante. Este processo é um pouco doloroso, mas é de extrema importância o barro passar por esse processo. O barro chega com alguns torrões secos e duros que precisam ser umedecidos e amolecidos com a água e depois amassados para desfazer esses torrões. O que acontece? Quando é depositado coisas em cima do barro, lá no barreiro onde ele estava, e vem coisas ali como pedra, como lixo, como entulho, que começa a endurecer o barro. E vem sol, e vem chuva, e vem sol e chuva, e começa a endurecer o barro. E o barro chega na casa do oleiro, às vezes com vários torrões, duros e secos, que precisam o quê? De água, para poder eles serem o quê? Amolecidos
e amassados para que ele possa ser o quê? Ficar de uma forma única, uma forma homogênea, e não um lado mole e outro lado duro, porque na hora da confecção do vaso, isso vai atrapalhar, e o vaso não vai ficar de acordo como tem que ficar. Então preste atenção nisso. No nosso processo, os torrões secos e duros fala de um coração de um homem, fala da parte na nossa vida que endureceu devido às coisas da vida. A gente começou a ficar meio endurecido com essas coisas, tipo como se o nosso coração contraísse e não fosse um coração mais feito de carne, mas um coração feito de pedra. E a gente começa a quê? Ficar endurecido e ressecado pelo que o mundo nos causou, que precisa o quê? Ser amolecidos com o que, gente? Com a água da palavra. A palavra, ela vem amolecer o que está enrijecido dentro de nós, o que está duro dentro de nós, o que está ressequido dentro de nós. Para quê? Para que pudesse ser amassado e ser transformado em algo que o Senhor quer que a gente seja. Preste atenção nisso. O Senhor, Ele transformou o nosso coração. Amém? Eu queria que a gente fosse lá em Ezequiel 36. Olha o que esse texto fala. Muito interessante. Expressa exatamente isso que nós estamos falando agora. Ezequiel 36, versículo 24. Olha que coisa interessante. Você que está em casa, abra também Ezequiel 36, versículo 24. Olha o que diz nesse texto. O Senhor falando. Olha isso. Muito interessante isso aqui. Acompanhe comigo. Pois eu os reunirei dentre todas as nações por onde vocês andam espalhados. Depois o levarei de volta para a sua terra. Então jogarei água pura sobre vocês. Olha, preste atenção, gente. Então, no 25, então eu jogarei água pura sobre vocês, para limpar vocês de todos os seus erros. Em algumas versões fala de todos os seus pecados. Vocês ficarão purificados de todas as coisas erradas que fizeram e do terrível pecado da adoração de imagens. Olha o 26. Darei a vocês um coração novo. Aleluia. Darei a vocês um espírito novo. Aleluia. Isso aqui está falando sobre o espírito humano. Em vez de terem corações duros como pedras, vocês receberão corações de carne. E eu colocarei dentro de vocês o meu espírito. Aleluia. Assim vocês serão capazes de viver conforme as minhas leis e obedecerão às minhas palavras. Gente, então, preste atenção nisso. O Senhor fala que Ele vai o quê? Colocar sobre nós a água pura. Ou seja, que é a água da palavra. Que é o quê? A água vem para nos purificar, para nos amolecer aquilo que estava duro na nossa vida. E ele continua aqui no versículo 26. Darei a vocês um coração novo. Darei a vocês um espírito novo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Senhor Ele nos torna em uma o quê? Nova criatura. As coisas velhas o quê? Já passaram e eis que tudo se fizeram novo. Esse novo significa uma nova vida, um novo espírito. E isso é a nova criatura que nós nos tornamos. O Senhor nos dá um novo espírito. Em vez de um coração duro como pedra, como estava, agora Ele colocará em nós um coração de carne. Ou seja, um coração mole, um coração macio, um coração maleável, um coração que se possa ser moldado. Aleluia nisso aí. Olha isso. Colocarei dentro de vocês, no 27, o meu Espírito. Ou seja, nós passamos a ser moradia do Espírito Santo. Isso aqui já era uma promessa lá atrás, muito antes de Jesus vir, que o Espírito Santo viria habitar em nós. E assim vocês poderão cumprir, ou seja, vocês poderão andar conforme a minha verdade, a minha palavra. Aleluia!
Olha que coisa maravilhosa que o Senhor declara aqui. Isso aqui era algo profético antigamente. E hoje nós podemos viver isso. Foi como eu falei semana passada. O povo da antiga aliança vivia na sombra do que iria acontecer. E eles almejavam viver nos dias que a gente estamos vivendo hoje. O próprio Espírito habitando em nós. Que o Espírito Santo não habitava em todos. Exatamente por causa da natureza que havia no ser humano. Só alguns que eram escolhidos para poder o Espírito Santo vir e habitar neles. Então observe isso. O Senhor agora ele falou que colocaria o Espírito dele em todo o ser humano. E nós poderíamos cumprir, andar conforme a vontade dele, conforme a palavra dele. Amém, gente? Olha que coisa maravilhosa. O barro é amassado e misturado com a água da palavra até dar liga. Presta atenção nisso, isso aqui é algo muito importante. O barro ele é misturado com a água da palavra até dar liga e se tornar uma massa homogênea. O que significa se tornar uma massa homogênea? Eu fui dar uma pesquisada nisso daqui. O que significa isso? É quando aquele que todos os ingredientes são colocados em um recipiente e é misturado ao ponto de não mais você conseguir identificar os ingredientes e não poder separá-los. Preste atenção nisso. A massa que nós estamos falando aqui é o barro com a água. Isso trazendo para nós hoje. Quando nós, como barros na mão do oleiro, são misturados com a água da palavra, a água da palavra precisa estar em nós como se fosse um só conosco. Precisa virar uma massa homogênea, ao ponto de não conseguir mais separar de nós. Amém, gente? Vocês estão pegando isso? A massa que a gente vai se tornar com a água da palavra, ela se torna inseparável de nós. O Senhor, Ele quer que a palavra tenha um efeito na nossa vida, que seja eterno na nossa vida. Que não seja algo que eu consigo tirar a palavra mais de mim. Não, é algo que está entranhado em nós. É algo que se tornou uma só coisa conosco. A hora que a palavra se torna isso na nossa vida, a água da palavra, ela se torna em nós homogênea, ou seja, uma só conosco, é a hora que nós vamos estar pronto para que o Senhor possa fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Quanto mais eu me exponho à palavra, quanto mais eu me rendo à palavra, mais eu estou misturado com a palavra. Amém, gente? Olha isso daqui. Eu preciso estar exposto à palavra, misturado com a palavra, ao ponto de não conseguir mais ser eu, mas Cristo viver em mim. Porque a palavra é Jesus, a palavra é Cristo. Olha isso daqui, eu queria que a gente fosse lá em João 15. Amém? Pode ir tranquilo que eu espero. Você de casa também, vai lá, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Olha o que está escrito aqui. Amém? Posso ler? Olha isso. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e isto vos será feito. Amém, gente? Olha isso daqui. Olha o versículo 8. E os meus verdadeiros discípulos dão muitos frutos. Em outras versões fala, dão uma colheita abundante. E isso resultará em grande glória para o meu Pai. Presta atenção nisso. Enquanto a palavra for permanecer em nós, for uma só conosco, como eu falei que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, quanto mais a palavra permanecer em mim,
Jesus estará em nós. Amém, gente? Presta atenção nisso. Porque Ele é a palavra. E tudo o que nós pedirmos, isso vos será concedido. Ou seja, isso é um relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com a palavra, mais eu estou me relacionando com Jesus. E quanto mais eu me relaciono, mais a palavra permanece em mim. E quanto mais ela permanece em mim, eu peço o que eu quiser ao Senhor. E Ele vai estar o quê? Concedendo isso para mim. Gente, isso é maravilhoso. Não é algo que eu mereço receber. É algo que eu me relaciono e eu recebo. Automaticamente. É como se você não precisa nem pedir. Se você se relacionar comigo, tudo que você precisar já vai estar concedido a você. É como eu falei isso aqui, eu não sei se foi nessa série ou se foi na outra passada, que a graça não é um presente que você recebe daquela pessoa e depois despreza quem te deu. E sim, a graça é um presente que você recebe da pessoa à medida que você se relaciona com ela. Quanto mais você se relaciona com Jesus, mais a graça, mais o favor imerecido está sobre você. Porque nós nunca vamos merecer o que Deus nos deu. Tudo é pela graça. Quanto mais eu me relaciono, mais eu recebo graça. Quanto mais eu me relaciono, mais eu sou agraciado por Ele. Mais eu recebo os benefícios que Ele já me entregou pela graça. Amém, gente? Deu para pegar isso daí? Olha isso daqui. O barro precisa da liga. Como eu falei aqui, o barro é amassado, é misturado com a água para dar liga. E se tornar o quê? Uma massa homogênea. Presta atenção, o barro precisa da liga. Gente, isso aqui é formidável. Olha isso aqui. O barro precisa da liga. Se não der liga, ele é um barro o quê? Arenoso. Observa quando a gente vai fazer uma massa para emboçar uma parede. Se você colocar muita areia, o que vai acontecer? A massa ela não vai ficar o quê? Com muita liga. Quando você jogar aquela massa na parede, o que vai acontecer? Ela vai cair. Porque ela não tem liga, ela não tem pegada, ela não tem algo para colar na parede. A mesma coisa é com barro. O barro, ele não pode ser arenoso. Se ele for arenoso, ele não serve para fazer vaso. Porque na hora que for formado, ele vai rachar. É exatamente isso. Ele não vai resistir aos próximos processos que ele vai passar. Então, quando o barro, quando é acionado água e ele dá liga, ele serve para fazer vaso. Isso é muito interessante. Olha isso aqui. O barro precisa dar liga. Se não der liga, é um barro arenoso. Não serve para fazer vaso. Ele rachará no meio do processo. Olha isso aqui. O barro arenoso é quando eu me sinto autossuficiente. Gente, presta atenção nisso daqui. Quando eu me sinto autossuficiente, eu estou falando assim, eu não preciso da palavra. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso do que Deus tem para mim. O barro arenoso, ele não dá liga com a água. Quanto mais água colocar, menos liga ele vai ter. Presta atenção nisso. Mas quando eu me torno um barro com liga, quando é acionado água em mim, eu dou liga com aquela água que foi acionada em mim. Ou seja, se eu sou um barro e é acionado a palavra em mim, eu estou exposto à palavra, eu vou fazendo o quê? Eu vou dando liga com a palavra. Ao ponto de a palavra e eu sermos um. Aquilo que Cristo falou, aquilo que Paulo falou, que não vive mais ele, mas Cristo vive nele, é exatamente isso. Quando eu me torno um barro arenoso, eu me torno autossuficiente. Eu falo aquilo que o povo de Israel falou lá no versículo 12.
Eu queria que a gente fosse até lá. Olha o que eles falaram, a gente já leu esse texto lá no passado, lá no primeiro dia, lá na primeira ou no segundo parte. Olha isso daqui, Jeremias 18. Olha o que ele diz aqui, no versículo 12. Jeremias 18, versículo 12. Olha aqui, o povo de Israel, eles estavam demonstrando que era um barro arenoso aqui. Eles não queriam ter liga com o que Deus estava falando com eles. Eles não queriam ter liga com aquilo que Deus estava expressando de vontade para eles. Olha isso aqui. Jeremias 18, versículo 12. Olha o que está escrito aqui. É o texto que a gente leu falando sobre que ele desceu até a casa do oleiro. Jeremias, olha isso aqui. Aí depois que ele narra aquilo ali no versículo 12, ele diz assim, ó, o povo de Israel fala isso daqui para o Senhor. Dá uma olhada. Vamos ler no versículo 11 para a gente encaixar no 12 para vocês entenderem a totalidade. Amém? Olha isso aqui, ó. Por isso, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou permitindo que algo ruim aconteça no futuro de vocês. Um futuro de sofrimento e não de paz. Eu estou preparando algo ruim para vocês. Eu já estou preparando um castigo. Presta atenção nisso daqui, gente. Por isso, arrependam-se, abandonem os seus pecados e as suas maldades, e se voltem para mim, e comecem a fazer o bem e andar pelo caminho certo. Olha o que o Senhor falou aqui para eles. E eles respondem ao Senhor. Olha o que eles respondem no 12. Não percam o seu tempo, Senhor, pedindo para nós mudarmos a nossa maneira de viver. O Senhor estava expressando a vontade dele para aquele povo. E o povo foi rejeitando. E ele fala assim, ó, eu vou permitir que algo ruim aconteça na vida de vocês. Está sendo planejado algo ruim contra vocês. E eu vou permitir. E eles vai e fala isso aqui, ó. Mas se vocês se arrependerem dos seus pecados e das suas maldades e abandonarem isso e se voltarem para o caminho do bem e andarem e fazerem o que é certo, nada disso vai acontecer a vocês. Mas eles respondem no 12, olha, eles responderam, não perca seu tempo, Senhor, pedindo para eu mudar a minha maneira de viver. Não queremos viver, olha a declaração do povo aqui, não queremos viver sob as suas ordens, preferimos fazer o que o nosso próprio coração deseja, com toda a nossa maldade e teimosia. Está exatamente escrito assim na versão bíblica. O povo estava rejeitando o que Deus queria dar para eles. Jeremias vai lá e fala com eles, olha, o Senhor falou que, cara, da forma que vocês estão, Ele pode restaurar a vida de vocês. Eles podem fazer exatamente como o oleiro fez com o barro. Ele pegou, transformou o barro num vaso de honra, só que o barro se quebrou na mão do oleiro. Só que ele foi, pegou, amassou o barro novamente, colocou mais água, amassou o barro novamente e formou um novo vaso conforme ele o agradava. E ele pode fazer isso na vida de vocês. E a resposta do povo de Israel foi exatamente essa. Nós não queremos o que o Senhor tem para nós. Então, eles se tornaram um barro o quê? Que não dá liga com a palavra. Não dá liga com a vontade de Deus. Não dá liga com aquilo que Deus quer para eles. Quanto tempo o povo ficou dessa forma? Quanto tempo o povo continuou escravo? Só que eles eram escravos sem saber que eram escravos. Eles estavam aprisionados sem saber que estavam aprisionados. Pensando que estavam livres. Pensando que estavam... a melhor coisa que tem é eu ser livre. Eu tenho a minha liberdade, eu faço o que eu quero. Eu vou para onde eu quero. Eu curto o que eu quero.
Só que quando Deus expõe a vontade dele para o povo vai falar assim, ó, eu não quero a sua vontade, Senhor. E a vontade de Deus para nós é sempre 3. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o povo vai declarar isso daqui. Ao longo das ministrações a gente vai ver o que o povo fazia a mais do que isso daqui. Isso daqui é só a ponta do iceberg. O povo, eles estavam sacrificando crianças para um Deus da época lá. Eles sacrificavam os próprios filhos para poder obter coisas daquele Deus. E o Senhor falando, vocês se arrependam. Vocês se arrependam. Está vindo algo ruim na vida de vocês. Está vindo algo ruim de encontro à vida de vocês. E eu estou querendo livrá-los. Só que o povo sempre, não quero. Eu não quero. Eu não quero. E isso não é novo. Isso tem mais de 2000 anos isso daqui. Isso foi antes de Jesus. E hoje se repetem isso. O Senhor está praticamente implorando para a humanidade. Ei, gente, está dando ruim. Vocês não estão vendo como é que está o mundo aí? Como é que está vindo algo ruim para a casa de vocês? Pestes contra vocês. E infelizmente estão colocando isso na conta de Deus. Qual o plano que Satanás ele quer? É fazer com que a humanidade, isso englobe os cristãos e os não cristãos, que eles não saibam quem é Deus, não saibam qual é a vontade de Deus para o ser humano. Eles querem que, Satanás quer que o ser humano continue na ignorância acerca de Deus. E atribuindo a Deus todas as catástrofes, todas as desgraças que acontecem no planeta, fala que é Deus. É como o pastor Elcio falou isso aqui, quinta-feira. Então, se tudo que está acontecendo de ruim no planeta, a culpa é de Deus, vem de Deus, então Satanás está de férias. Satanás está lá em Miami, tomando água de coco, debaixo de um coqueiro, tomando sol, tranquilo. Ele está de férias, gente. Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo no planeta. Deus não tem nada a ver com as catástrofes que estão acontecendo no planeta. Pelo contrário, da mesma forma que Deus estava querendo livrar o povo de Israel há mais de 2.500 anos atrás aqui, Ele está querendo livrar a humanidade hoje. Ele está querendo livrar você, Ele está querendo livrar toda a humanidade. Ele está querendo me livrar, Ele está querendo livrar a todo mundo do planeta desse mal. Ele está querendo proteger a humanidade como a galinha protege os pintinhos debaixo das asas. Só que o povo rejeita o cuidado de Deus, rejeita a proteção de Deus, rejeita o amor de Deus, rejeita a paz de Deus, rejeita a felicidade de Deus, rejeita a alegria de Deus, para viver momentos que vão passar, para viver momentos que daqui a um tempo não vai ter mais contentamento neles. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar por você também que está em casa. Eu queria orar por você também que está em casa. Eu queria orar por você. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Glória a Deus. Eu sei que Deus está falando com você nesta noite. Aleluia. Eu sei que Deus está falando que aonde a palavra é ministrada, ela não volta vazia. Glória a Deus. Eu sei que a palavra do Senhor está indo de encontro ao teu coração. Aleluia. Ela é uma espada que vai até a divisão da alma e do espírito. Glória a Deus. E eu queria que você abrisse o coração para o Senhor nesta noite. Aleluia. Os dias são maus e o Senhor quer que você viva o melhor dele na sua vida. Aleluia. Os dias são péssimos a cada vez mais e o Senhor quer livrar você desses dias maus. Ele quer que você entre debaixo da proteção dele. Ele quer que você entre debaixo da fortaleza
que Ele vai criar para te proteger. Aleluia. Aleluia. Todos os versículos que o Senhor diz que vai nos guardar, que praga alguma chegará à nossa tenda, chegou o momento da igreja viver isso. Glória a Deus. Chegou o momento de você também viver isso. Não despreze o amor de Deus, não despreze o dom gratuito de Deus que é Ele na sua vida. Deixa que o Espírito Santo entre no seu coração. Deixa que o Espírito Santo entre e flua na sua vida. Deixa que o Espírito Santo entre para conduzir a sua vida. Não fique como um barro arenoso que não dá liga com a vontade de Deus. Não seja um barro arenoso que não dá liga com aquilo que a palavra de Deus fala que é meu e seu direito. Você pode desfrutar do melhor dessa terra. Você pode desfrutar das bênçãos que Abraão deixou para nós. As bênçãos que nós herdamos de Abraão. Você é uma bênção. Você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você é uma bênção. Você é filho de Deus. Você é livre. Você não é escravo do pecado. Você é livre. Você possui a vida de Deus dentro de você. Basta você estender as suas mãos para o alto e falar: Senhor, eu quero que o Senhor venha habitar na minha vida. Eu quero que o Senhor venha fazer morada em minha vida. Eu quero que o Senhor venha, Senhor, habitar, andar junto comigo. Aleluia! E o Senhor está te ouvindo neste momento. Eu sei que o teu coração está pulsando de vontade de entregar a tua vida para o Senhor. Você não precisa necessariamente estar dentro de um templo, de alguma igreja. Você dentro da sua casa, você pode levantar as suas mãos e abrir o seu coração para o Senhor. Sinceramente. E Ele vai estar aí com você. Ele já está aí com você. Ele já está aí com você. O Espírito dele está pairando sobre a sua vida nesta noite. Se renda no nome de Jesus. E comece a viver para Deus nesse momento. Não é tarde. Ainda há chance. O fim ainda não chegou. Mas está muito perto. Glória a Deus. O Senhor vai voltar. O Senhor ele já está voltando. Ele já mandou preparar o cavalo branco dele. Ele está às portas, esperando uma ordem. Esperando uma ordem. Filho, desce para poder buscar a minha igreja. Desce para poder buscar a minha igreja. E ele virá. Você é a igreja de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Deus habita em você. Aleluia. Não aceite nenhuma palavra ao contrário disso. Se você abriu o seu coração e chamou Jesus para habitar dentro de você, fazer morada dentro de você, você passou a ser um templo do Espírito Santo. Você passou a ser o Filho de Deus. Você passou a ter direito à herança que Ele conquistou para nós na cruz. A herança ao qual nós já podemos desfrutar. A herança ao qual você pode desfrutar. Aleluia. Não aceite nenhuma palavra negativa contra a sua vida. Aceite aquilo que Deus tem a dizer sobre você. Aleluia. Não aceite nenhuma palavra contrária àquilo que a palavra de Deus diz que é sua, que é seu direito, como filho agora. Amém? Amém. Eu queria que você ficasse com essa palavra. Eu queria que você buscasse um local para que você comece a congregar, para que você comece a ouvir mais verdades como essa. Se você quiser, pode vir aqui na nossa igreja. O endereço está aí no link. Mas se não, busque uma igreja próxima à sua casa, que pregue a verdade, que te encaminhe para a verdade, que te ensine na verdade, para que você possa desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? No nome de Jesus. Fique com essa palavra e receba no nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.